Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito alegre de voltar a esse curso, 10ª aula dos conceitos fundamentais de direito civil. E como sempre, né, pessoal, quem está me acompanhando desde o início, o meu objetivo aqui com essas aulas é estimular o ensino crítico, o ensino aprofundado do direito civil, com didática, sempre uma sequência lógica e por volta de 50 minutos de bate-papo sobre o direito civil. E ao final desse episódio, aí eu conto para vocês o que a gente vai conversar na próxima aula, ok? Espero que o som esteja bom, espero que tudo esteja bem aí. E o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar os comentários para que a conversa possa sempre rolar com maior fluidez. Perfeito? Então, vamos lá. Tá aí, desativei os comentários. Meu tema de hoje é a função social do contrato. Vejam bem, eu não vou falar sobre função social de uma forma geral, apenas sobre função social do contrato. Podemos até pensar em uma outra situação, falar só sobre a função social, que tem Ehring, o seu grande pioneiro, quando ele falou sobre a dimensão social do direito, e mais recentemente Norberto Bobbio, quando ele trabalha um livro que é Da Estrutura à Função, onde ele traz a ideia da função social do direito já bem para próximo do século XXI. Mas hoje, meu desafio é falar sobre a função social do contrato. E eu vou confessar uma coisa a todos. Talvez, de todas essas minhas 16 aulas da primeira temporada dos conceitos fundamentais, essa seja a mais difícil, a mais delicada, porque a doutrina brasileira ela está longe quanto a um consenso do que seria função social do contrato. Se vocês forem lá nos enunciados do CJF, do Conselho de Justiça Federal, tem vários enunciados sobre função social e cada um diz uma coisa que nem sempre se encontram. Ou seja, o meu receio é que a nossa doutrina ela cria uma espécie de superaplicação da função social do contrato que acaba por esvaziar o seu próprio conteúdo normativo. E não é só o receio que eu tenho com relação à doutrina, mas também com relação aos tribunais. Porque a maioria dos tribunais, e já foram feitas pesquisas empíricas sobre isso, usam a função social do contrato de uma forma retórica. Ou seja, a função social do contrato como uma espécie de fórmula mágica para esconder a discricionariedade dos magistrados. Uma espécie de panaceia assistencialista para justificar qualquer forma de solipsismo. Isso acontece muito. E uma outra falha também que eu vejo nos tribunais é que muitas das decisões que encaminham a função social do contrato colocam ela colada à boa-fé objetiva, sem especificar onde entra um e onde entra outro. Ou seja, a função social ela não é um fundamento autônomo da decisão, ela passa a ser uma bengala da boa-fé objetiva utilizada sem um critério muito claro. Então, o meu objetivo aqui hoje, acima de tudo, é desafiar vocês. É possível um conceito de função social do contrato para o século XXI? Então, primeiro, vamos retornar no tempo, porque essa ideia de função social do contrato, ela basicamente é muito forte no direito italiano, e partiu de dois caras. No início do século XX, Enrico Cimbali, ele teve uma ideia do contrato como um instrumento de conciliação entre o individual e o social. E essas ideias do Cimbali foram desenvolvidas mais tarde por Emilio Betti, um dos mais famosos doutrinadores italianos, e Betti identificou lá na Itália a função social do contrato como a causa objetiva do contrato, a sua razão de ser. Ou seja, para o Emilio Betti, preste atenção, a autonomia privada é um fato social que determina o conteúdo do preceito. Ok.
Mas, para Beth, esse preceito ele só produz efeitos se ele coincide com a função econômica e com a função social a ele subjacente. Então, a partir dessas ideias de Emílio Betti é que veio o conceito de função social do contrato para o direito brasileiro. E ao contrário do que vocês possam pensar, ele não veio em primeiro lugar no Código Civil, ele veio para a Constituição Federal de 88. Isso. Se formos lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição, quando ele fala dos fundamentos da República Federativa, está lá, artigo 1º, inciso 4º, valor social da livre iniciativa. O que isso quer dizer? Que a livre iniciativa, leia-se, autonomia privada, ela tem um valor causal, e esse valor causal é o seu valor social. Então a própria Constituição já conjugou o interesse individual com o interesse coletivo para dizer que o contrato não é só aquilo que se contrata. O contrato é um espaço promocional para fins do ordenamento jurídico, como segurança, justiça e dignidade da pessoa humana. Agora, a partir do recado da Constituição, é que os civilistas desenvolveram o modelo jurídico da função social. Eu destaco as obras de Orlando Gomes e, é claro, de Miguel Reale, onde Miguel Reale ele trabalhou com a dialética da complementariedade. O que quer dizer dialética de complementariedade? Os contratos têm que ser livres, porque eles nascem da autonomia privada, úteis, porque eles têm uma função econômica, e justos, porque eles têm uma função social. A conciliação entre o livre, o útil e o justo. E disso, da cabeça de Miguel Reale, nasceu o artigo 421 do Código Civil, talvez o artigo mais polêmico de todo o Código Civil, porque ele traz a diretriz da socialidade. Em outras palavras, o artigo 421 ele vem para dizer que a autonomia privada é uma noção situada, ou seja, a autonomia privada não é um valor isolado, ele é um valor dentro de um quadro de valores do ordenamento jurídico. Trocando em miúdos, o artigo 421 do Código Civil, ele conjuga duas dimensões da liberdade, a dimensão individual e a dimensão coletiva. Pode deixar que eu vou voltar a isso mais tarde. O importante nesse momento é buscar a mens legis. E o Miguel Reale, ele nos dois artigos que abrem o livro de contratos, 421, função social, 422, boa-fé objetiva, ele traz duas das suas diretrizes básicas do Código Civil, da socialidade e da eticidade. Em suma, o princípio constitucional da solidariedade, ele entra no livro de contratos por duas janelas. A janela da socialidade, artigo 421, e a janela da eticidade, artigo 422. Isso é muito importante para eu delimitar função social e boa-fé. Função social e boa-fé como princípios contratuais complementares, onde não há superposição. Por quê? Porque a boa-fé, nunca esqueçam, ela é horizontal, ela é endógena, ela diz respeito à lealdade, cooperação e confiança nas relações entre as partes. A função social do 421, da diretriz da socialidade, é diferente. Ela é vertical, ela é exógena, porque ela concerne as relações entre os contratantes e a sociedade. É diferente. E é justamente essa separação entre a socialidade do artigo 421 e a eticidade do artigo 422 que forma a terceira diretriz de Miguel Reale para o Código Civil, que é a operabilidade. Ou seja, pela diretriz da operabilidade, o nosso Código Civil ele tem que ser eficaz, concreto. Ele tem que realmente trazer dispositivos que atendam ao cidadão comum. E o que se mostra com a função social? O que se mostra com a função social é que o contrato ele não é um átomo. O contrato ele não é um res inter alios acta, uma coisa que só interessa a parte. Nananina, não. O contrato ele é um fato social.
E o que mais demonstra que o contrato é um fato social que impacta em toda a coletividade é que o artigo 421 do Código Civil é uma cláusula geral. Em outras palavras, é uma norma intencionalmente imprecisa, aberta, vaga, com amplíssimo conteúdo semântico e, o mais importante, a função social, por ser uma cláusula geral, tem uma conformação atemporal. Ela é aberta a interpretações evolutivas que atualizam o seu significado. Função social em 2003 não é a mesma coisa que função social hoje. Eu vou mostrar para vocês. Isso tem muito a ver com o culturalismo de Miguel Reale. Ou seja, o Código Civil ele é um produto da nossa cultura. O direito é a linguagem. Não a linguagem do legislador de 2002, mas a nossa linguagem, dos destinatários da norma. Então, a partir de agora, senhoras e senhores, eu vou trazer os 4 campos que a experiência tem demonstrado que são aqueles mais comuns e críveis para se conceituar a função social. Nesses 4 campos, nós encontramos aí etapas da construção de um conceito da função social. Então, vamos começar? Primeiro campo, a eficácia interna da função social. Ou seja, pela eficácia interna da função social, todo ato de livre iniciativa, meu e seu, entre eu e você, tem que se conformar às escolhas do sistema. Ou seja, nada adianta que a nossa liberdade seja natural. A nossa liberdade tem que ser garantida pelo ordenamento jurídico. Então, deixa eu dar 2 exemplos. Se eu faço um contrato com você de trespasse, de cessão do meu estabelecimento comercial, passo para você e assino uma cláusula, olha, eu agora que estou transferindo isso para você, nunca mais vou concorrer com você. Em tempo nenhum, em local nenhum. Essa cláusula teve autonomia privada, teve boa-fé objetiva entre as partes, mas pode ser que ela tenha ofendido a função social daquele contrato, porque atenta contra um contrato de trespasse que o cedente ele fique completamente exonerado de uma atividade econômica por tempo indeterminado. Não bate. Outro exemplo, uma pessoa transexual, ela quer ficar famosa, então um produtor de televisão faz uma pegadinha com ela e ela consente por um contrato que essa cena, por mais ridícula que ela seja, ela será transmitida em um veículo nacional. Só que aquela cena, aquela pegadinha causa discriminação. Houve autonomia privada no contrato, provavelmente boa-fé objetiva entre as partes, só que pode-se discutir se esse contrato atentou contra a função social. Quando a gente pensa em dignidade da pessoa humana, não temos apenas que pensar na dignidade daquela pessoa conforme a autonomia dela, mas é a dignidade da pessoa humana. Por que humana? Porque ela faz parte de uma coletividade humana. E existem certos comportamentos que não são aceitáveis socialmente em determinado tempo e lugar. Então, muitas vezes, a ideia da função social interpartes é a de proteger a própria pessoa contra si, contra os seus excessos. Então, essa é a ideia de função social com eficácia interna. Como eu disse no começo, como a função social é um conceito extremamente polêmico, vários autores não admitem uma eficácia interna da função social. Eles entendem que a função social não pode tutelar interesses individuais, que a função social ela só atua ultra partes, que ela só tem uma eficácia perante a coletividade, mas não entre os contratantes. Porém, eu me obriguei com vocês aqui de trazer todas as exceções possíveis onde a maior parte da doutrina entende que ali existe função social. E essa que eu passei foi a primeira. Agora, qual é a segunda acepção onde nós podemos encontrar um conceito de função social? Essa que eu vou falar agora é muito mais aceita, tá? É a função social com relação aos interesses meta-individuais.
Vale dizer, existem contratos que trazem em si, no seu âmago, uma danosidade social. São contratos maravilhosos entre as partes, mas que ofendem interesses de toda uma coletividade. Vocês imaginem duas empresas que fazem um contrato e formam um oligopólio. Para elas pode ser lindo, mas é evidente que isso causa uma ofensa à coletividade, justamente porque atinge a livre concorrência, impacta no mercado de consumo. Está aí uma possibilidade do CAD, controlando o exercício dessa função social, vetar esse oligopólio. Outro exemplo, para quem gosta de direito societário, muitas vezes uma deliberação social ela atende os interesses dos shareholders, dos acionistas, mas ela ofende os stakeholders, que somos todos nós. Uma deliberação societária que viola interesses ambientais, uma deliberação societária que viola interesses de consumidores. A função social ela entra aí justamente para suprimir a eficácia dessas cláusulas ou mesmo para invalidá-las. Aliás, no que tange a função social de interesses meta-individuais, lá atrás o professor Antônio Junqueira de Azevedo deu um exemplo bem eloquente que todos vocês entendem, que era o caso do Rubinho Barrichello, que tinha um contrato na Ferrari como segundo piloto do Schumacher. E havia uma cláusula no contrato dizendo que toda vez que o alemão estivesse na cola do brasileiro, era para o brasileiro abrir e deixar o alemão passar. Essa cláusula estava lá no contrato. Só que teve uma corrida que na última volta o box mandou o Rubinho abrir e falou: Rubinho, tem a cláusula tal, deixa ele passar. E o Rubinho, bom cumpridor de contratos, abriu e o Schumacher ganhou. E houve uma discussão sobre a validade dessas cláusulas. E claramente no direito brasileiro ela atingiria a função social daquele contrato. Por quê? Quando a coletividade assiste Fórmula 1, o que ela tem vista é o campeonato mundial de pilotos, que vença o melhor, e não que vença aquele indicado por uma construtora de automóveis. Então é muito por aí esse conceito. Bom, prosseguindo, uma terceira acepção da função social extremamente interessante, anotem no caderno de vocês, é a chamada eficácia transsubjetiva do contrato. Essa eficácia transsubjetiva também é conhecida como eficácia externa dos contratos. E aqui nós encontramos uma figura muito interessante que é a do terceiro ofendido. O que significa isso, para vocês entenderem a eficácia transsubjetiva? Quem assistiu à minha aula anterior sobre a boa-fé objetiva viu que eu falei sobre os deveres de proteção, ou chamados deveres laterais emanados da boa-fé, que são aqueles deveres que impõem que os contratantes, além de cumprir a prestação, os deveres de prestação, eles protejam a integridade psicofísica e patrimonial um do outro ao longo da relação obrigacional. Mas o que eu venho trazer hoje é mais interessante. Esses deveres de proteção, eles se verticalizam, porque os contratantes não apenas devem proteger um ao outro, mas eles também devem proteger terceiros que podem estar expostos a eventos adversos que são oriundos dessa relação contratual. Ou seja, terceiros que podem ser ofendidos por um contrato do qual não fizeram parte. Deixa eu dar dois exemplos aqui em relações civis, porque o artigo 421 ele se aplica basicamente às relações paritárias, negociadas, civis. Vocês imaginam que uma construtora quer levantar um prédio na sua cidade? Ela vai na Caixa Econômica e pega um empréstimo de 10 milhões de reais. O que a Caixa Econômica Federal faz como garantia desse contrato de mútuo? Ela pega uma hipoteca dos futuros apartamentos que serão construídos. Todos eles ficam hipotecados como garantia. Essa empresa, ela pegou esses 10 milhões e começou a vender esses apartamentos para vocês. Muitas pessoas fizeram promessa de compra e venda desses imóveis. E vocês vão pagando esses imóveis em várias prestações. E aí, vocês pagam todo o contrato de promessa de compra e venda, quitam ele na integralidade.
Qual que é o passo seguinte? Não é pegar a outorga da escritura definitiva de compra e venda? Só que nessa hora a Caixa Econômica te dá uma péssima novidade. Ela fala, eu não posso te dar a outorga da escritura definitiva porque a construtora para quem você pagou as prestações, ela não me repassou o empréstimo. Ela não me repassou o empréstimo, então, fim de papo. Eu tenho sequela sobre esses imóveis, porque a sequela é um atributo da hipoteca, e se você não me pagar de novo o preço desse imóvel, esses imóveis vão ser vendidos numa execução. Teoricamente, a Caixa Econômica está certa, porque os direitos reais, eles têm essa oponibilidade absoluta, mesmo que o imóvel não esteja com a construtora, esteja com você irá perdê-lo. Mas o que aconteceu? O STJ, essa foi a base da súmula 308, com base na função social do contrato, na eficácia transsubjetiva, entendeu que aqueles promissários compradores, eles não se submetem à sequela. Por quê? Porque a Caixa Econômica, ela não arcou com dever de proteção a eles. O que quer dizer isso? Assim que a Caixa Econômica soubesse que a construtora estava inadimplente, qual que era o dever da Caixa? Informar a todos eles, compradores, que não pagassem as construtoras, e sim a ela diretamente. Essa omissão do dever de informação fez com que aquela hipoteca se tornasse ineficaz perante os adquirentes. Ou seja, a função social do contrato diz que eles são terceiros ofendidos em um contrato. Qual o contrato? Aquele contrato de financiamento do qual eles não fizeram parte. Essa súmula 308 ela é tão pertinente até hoje que ela já se estende a alienações fiduciárias. Outro exemplo de eficácia transsubjetiva e eficácia externa, esse bem mais simples de entender e bem mais recente. Imagina que uma pessoa tem um seguro de um automóvel, ela dirige embriagada e causa um acidente. Essa pessoa, ela não terá proteção do seu seguro. Por quê? Porque ela não estava bêbada, então ela contribuiu para o agravamento do risco. Então ela perde esse seguro. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas ela perdeu o seguro. Mas e se ela atropelou alguém, o que estava bêbado? Quer dizer que a pessoa que foi atropelada não pode acessar o seguro? Claro que pode. Por quê? O que se entende hoje corretamente? Que essa exclusão é ineficaz para o terceiro, porque aquela vítima ela não contribuiu para o agravamento do risco. Ou seja, isso mostra que o contrato do seguro tem uma função social. Ele não garante apenas a parte que contratou, mas ele protege terceiros expostos àquele contrato, mesmo que o terceiro não tenha subscrito aquela avença. Então, essa foi a terceira feição que eu quis demonstrar a vocês da função social do contrato, que é do terceiro ofendido. E como quarta dimensão do princípio da função social do contrato, prestem muita atenção, essa é muito interessante, eu trago a do terceiro ofensor. Falar sobre o terceiro ofensor, amigas e amigos, está ligado à ideia da tutela externa do crédito. Anotem, tutela externa do crédito. Deixa eu explicar melhor. Tem um doutrinador francês, Jacques Guestin, que ele fez uma distinção fundamental para vocês entenderem esse ponto. Anotem aí. Uma coisa é a relatividade contratual. Outra coisa é a oponibilidade contratual. Relatividade contratual quer dizer que os contratos, eles dizem respeito às partes. E isso é verdade, as prestações de dar, fazer, não fazer, elas dizem respeito aos contratantes, é eles que têm que cumprir essas prestações. Só que relatividade é uma coisa. Outra coisa é a oponibilidade dos efeitos do contrato. Isso é outra coisa. Oponibilidade dos efeitos significa que a tutela do crédito hoje é como a tutela de qualquer propriedade. Quando eu sou dono de um apartamento, eu não posso exigir um dever de abstenção de toda a coletividade? A mesma coisa quando eu tenho um crédito. Um crédito é uma propriedade. E se eu tenho essa propriedade, eu posso exigir de toda a sociedade que se abstenha
de violar esse crédito. Esse crédito é um bem como qualquer outro. Eu posso dizer para toda a sociedade, eu tenho um crédito. Eu quero que esse crédito ele seja cumprido até o final. Não violem o meu interesse ao crédito. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que hoje em dia o negócio jurídico, quando ele ingressa na esfera jurídica de uma pessoa, ele também ingressa nessa esfera jurídica como um fato a ser respeitado por terceiros. Tocando em miúdos, o contrato hoje é uma situação jurídica merecedora de tutela em caráter erga omnes. Mais uma vez eu estou verticalizando os deveres de proteção. E vocês vão entender agora. O que quer dizer isso? Quem é o terceiro ofensor? Terceiro ofensor é qualquer pessoa que sabe que existe um contrato em andamento entre A e B, e esse terceiro sabe qual é esse contrato, ele sabe que ele não pode interferir nesse contrato, mas o que ele faz? Mesmo sabendo nisso, esse terceiro ele alicia uma das partes. E ao aliciar uma das partes, essa parte rompe o contrato originário para realizar um novo contrato com um terceiro. Ou seja, é o terceiro predador, é o terceiro aliciador, é o terceiro cúmplice, no sentido de que ele faz com que aquele contrato originário seja interrompido. O que eu quero dizer? Que para o direito contratual de hoje, quando alguém realiza um segundo contrato, que é incompatível com um primeiro contrato que está em andamento, esse terceiro ofensor ele pode ser responsabilizado. Eu quero falar de um exemplo que já virou figura nacional em todas as salas de aula, que é o exemplo Zeca Pagodinho. O que aconteceu? O Zeca Pagodinho ele tinha um contrato com a Nova Skin de exclusividade como garoto propaganda de cerveja. E aí o Zeca Pagodinho estava cumprindo até que chegou a Brahma, a Ambev, e disse assim: Zeca Pagodinho, a gente paga você tantas vezes mais para você ir embora da Nova Skin e fazer um segundo contrato conosco. Quem que é a Ambev? É o terceiro ofensor, é o terceiro aliciador. E aí o que acontece? O Zeca Pagodinho nem pensou duas vezes, rompeu o contrato com a Nova Skin e fez o segundo contrato com a Ambev. Eu quero falar, como civilista, das duas vertentes. O Zeca Pagodinho, ele alegou o quê quando ele foi réu no processo? Que ele estava de boa-fé subjetiva, que na verdade na vida dele ele sempre gostou muito mais de Brahma do que de Nova Skin. Senhoras e senhores, ele poderia até estar de boa-fé subjetiva, mas ele não se conduziu conforme a boa-fé objetiva, porque ele violou um dever de lealdade e confiança. Mas o caso do Zeca Pagodinho não é difícil de entender, porque devia ter uma cláusula penal no contrato lá, já dizendo quanto ele teria que indenizar a Nova Skin. A minha pergunta é, a Nova Skin teria uma ação contra a Ambev como terceiro ofensor? E eu entendo que sim, responsabilidade civil justamente por violação da função social do contrato, como um terceiro aliciador. Alguns civilistas, eles entendem, olha que interessante, que isso que eu falei aí, ou seja, o terceiro ofensor, ele não estaria, essa teoria, dentro da função social do contrato. Ou seja, que a ideia da tutela externa do crédito não teria nada a ver com a função social do contrato, porque o que, no fundo, a Ambev teria feito foi um ato ilícito qualquer, responsabilidade civil extracontratual. Eu não concordo. Para mim, realmente, essa é uma quarta forma de se entender a função social, porque quando alguém é o terceiro predador, ele não violou um dever geral de cuidado. Ele violou um dever especial que ele previamente podia conhecer como um concorrente naquele campo do mercado. Ou seja, ali houve um abuso do direito da liberdade contratual. Um abuso do direito conforme está no artigo 187 do Código Civil.
Claro que eu não quero trazer para vocês um monopólio da verdade. Se vocês saírem dessa aula de hoje e conversarem com algum civilista que gosta da análise econômica do direito, eu também gosto, mas que gosta muito, ele vai dizer que não tem nada de errado nesse exemplo, Zeca Pagodinho, que o que a Ambev fez está perfeito, é perfeitamente lícito, porque muitas vezes essas novas ofertas contratuais, elas ampliam a livre concorrência, elas têm um impacto positivo sobre a ordem econômica de um país. Isso tem tudo a ver com externalidades para o pessoal da Law and Economics. Num ponto eu posso concordar com eles, e até vou dar um segundo exemplo. Um segundo exemplo de terceiro ofensor, talvez vocês tenham visto esse filme. O Informante, The Insider, é um filme de 1999 com Al Pacino, com Russell Crowe, um grande filme, acima de tudo, independente da história, onde o que acontece é que um vice-presidente de uma empresa de cigarros, que sabe dos segredos industriais dela, que sabe que nos anos 70 o cigarro ele tinha aditivos que levavam ao vício, ele fez um contrato se demitindo da empresa, ganhando uma fortuna para se demitir da empresa, com uma cláusula de confidencialidade. Ele não ia revelar os podres dele que ele sabia sobre a empresa. Um repórter do 60 Minutes da CBS, um famoso programa de televisão norte-americano, interpretado pelo Al Pacino, soube que podia ter alguma coisa lá de errado e instigou esse executivo a dar uma entrevista nesse programa para que ele revelasse os segredos, para que ele falasse o que aconteceu. Esse sujeito que tinha uma culpa na consciência, que ele sabia que milhões de americanos estavam submetidos àqueles aditivos, ele topou, falou, não vou dar entrevista. Pessoal, essa história é verídica. Faltando 5 minutos para o programa ir para o ar, a empresa de cigarros manda uma notificação. Qual notificação? Se vocês colocarem essa entrevista no ar, vocês serão processados como terceiros ofensores, porque vocês estão violando uma cláusula de confidencialidade que ele assinou comigo. Vocês serão os terceiros aliciadores. E a empresa de televisão, no primeiro momento, com medo desse processo, ela não colocou a entrevista no ar. Mais tarde houve uma reviravolta, a entrevista foi no ar, ela foi processada e eu pergunto, daí, por que a empresa de cigarros não ganhou a demanda? Porque nesse caso nós temos que ponderar a conduta do terceiro ofensor com a finalidade almejada. A finalidade almejada foi revelar a todos os americanos que havia no cigarro aditivos que violavam a sua integridade psicofísica. Então havia ali uma questão de saúde pública que dava legitimidade ao exercício daquele ato, que em tese poderia ser de um terceiro ofensor. Entenderam, pessoal? Vocês estão vendo como a questão ela é amplíssima. Bom, outro ponto que eu quero entrar com vocês, da maior importância, e eu realmente tenho que conversar, temos 27 minutos ainda de bate-papo. O que é isso? Eu não disse para vocês que o artigo 421 do Código Civil é uma cláusula geral, ou seja, é uma norma aberta, sempre sujeita a atualizações, a refinamentos? E esse refinamento veio com a Lei da Liberdade Econômica. Por quê? Porque a Lei da Liberdade Econômica de 2019, ela alterou o texto do artigo 421. O texto originário do 421 dizia: a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Esse texto do artigo 421, sinceramente, ele sempre me incomodou. E olha, as palavras são sempre importantes. Essa redação originária do 421, para mim, ela subvertia a natureza das coisas. Ela criava um abismo entre a legalidade imposta e a ordem espontânea daquilo como as coisas devem ser. Mas aí veio a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874/19, e na sua Declaração de Direitos, ela reafirmou aquele artigo 1º, inciso 4º da Constituição, que fala do valor social da livre iniciativa. Valor social da livre iniciativa. Por quê? Porque o pêndulo mudou. Com a Lei da Liberdade Econômica, talvez o peso maior passou a ser para a
liberdade de iniciativa, que estava até então oculta, subjacente ao valor social. O que eu quero dizer? A lei da liberdade econômica, ela parte de uma premissa muito clara, mesmo que vocês não concordem. A premissa clara é que quanto maior o Estado, menor é a margem de liberdade para o indivíduo exercer a sua atividade econômica. Essa que é a premissa básica. Então, o que mudou? Ao invés de a liberdade contratual, ela está na razão e no limite da função social, a norma veio dizer não é liberdade de contratar, é liberdade contratual. Substituiu liberdade de contratar por liberdade contratual. O que eu tenho a dizer sobre essa mudança? Eu achei perfeito. Primeiro lugar, porque, em regra, liberdade de contratar, todos nós temos o nosso ordenamento jurídico, todos nós temos acesso a contratar ou a não contratar. É claro, existem algumas situações especiais onde temos que tomar cuidado, tipo a conduta equivocada de muitas seguradoras que recusam a renovação do contrato de seguro quando a pessoa, o segurado, chega a uma determinada idade. Isso é discriminatório e isso é uma violação à liberdade de contratar, negar o acesso ao contrato. Só que o melhor é substituir liberdade de contratar por liberdade contratual, porque onde entra a função social é justamente para fazer uma adequação na liberdade contratual. O que é liberdade contratual? Liberdade contratual é o conteúdo das cláusulas que estão no contrato. São aquelas cláusulas autorregulatórias que nasceram da autonomia privada, provavelmente as partes agem conforme a boa fé, mas muitas vezes essas cláusulas têm que ser sancionadas pelo ordenamento jurídico. Aí é que entra a função social. Então essa mudança é positiva. Agora, a segunda mudança, essa ainda é mais positiva, porque a redação original dizia que a liberdade de contratar seria exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Espera aí. A liberdade contratual, já estou falando como é hoje, ela nunca é exercida em razão da função social. Porque se eu falo isso, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou submetendo a autonomia privada à dimensão social. Prezadas e prezados, a liberdade contratual ela não se curva à função social. O direito privado, eu venho dizendo isso desde a minha primeira aula aqui, o direito privado, ele é o reduto da liberdade do indivíduo, ele é o reduto da autonomia privada. Não se constrange um particular a efetivar um negócio jurídico com finalidades heterônomas. Os contratantes, anotem em seu caderno, os contratantes não são vassalos a serviço de uma sociedade. Ou seja, a Constituição Federal, a nossa, especificamente, ela é uma ordem econômica dirigida à livre iniciativa. Então, a função social não pode chegar ao ponto de implicar uma transferência de liberdade do particular para um sistema em abstrato. Não, de jeito nenhum. Então, foi muito correto o legislador ao retirar isso em razão. Agora, ele manteve que a liberdade contratual agora será exercida nos limites da função social. Por que está certo limites? Porque esse limite não é um limite externo, ele é um limite interno. A função social hoje, eu tenho que concordar, ela é um elemento constitutivo do contrato. Ela faz parte da causa do negócio jurídico. Isso para mim é claro, concordo perfeitamente. Só que, olha o detalhe, o contrato não é função social. Ele é dotado de função social. Se vocês falarem que o contrato é função social, aí eu começo a tremer, porque começam a surgir aquelas expressões que eu não gosto. Quais sejam? Publicização do contrato. Socialização do contrato. O contrato ele é privado. O contrato ele está dentro de uma ordem econômica em uma sociedade capitalista. Então ponham na mente
Nós superamos já o estado dirigista, onde é o Estado que controla a nossa liberdade contratual. Mas se nós já superamos o estado dirigista, por outro lado também, nós não estamos no estado gendarme. O que é o estado gendarme? É o estado mínimo, aquele estado onde a função social ela seria apenas para garantir a eficácia da atividade econômica. Não, nós não estamos no estado dirigista, nem no estado gendarme. Nós estamos no meio do caminho. Qual que é o meio do caminho? É o estado regulatório. O estado regulatório, ele quer fazer aquilo mais ou menos que o K. Susten e o Thaler escrevem que é o nudge. O que é isso? É fazer com que o ordenamento jurídico dê uma cutucada nos agentes econômicos, para que os agentes econômicos possam conciliar o seu interesse individual com os interesses da sociedade. É uma espécie de paternalismo libertário, ou seja, um paternalismo que não é forte, é um paternalismo mínimo. É uma forma que o Estado tem hoje em dia, através do ordenamento jurídico, de influenciar na arquitetura de escolha dos comportamentos pelos agentes econômicos. É essa a ideia de função social em 2020. Ou seja, a função social não pode jamais desconsiderar o papel primário da função econômica. Porque a coletividade não é um ser abstrato. Sabe o que é a coletividade, amigas e amigos? A coletividade é um conjunto de pessoas que integram um mercado de bens e serviços. E essas pessoas, seres humanos reais, gente de carne e osso, sabe o que eles querem? Eles apenas aspiram por uma conciliação entre uma eficiência na circulação de créditos com justiça, previsibilidade e segurança. É por isso que outro grande mérito da Lei da Liberdade Econômica, foi a pluralização das subjetividades jurídicas. What does it mean? O que significa pluralização das subjetividades jurídicas? Quer dizer que, a função social não é a mesma no contrato empresarial, no contrato civil e no contrato de consumo, de jeito nenhum. Quando há uma assimetria estrutural, a função social do contrato passa a ser da essência do modelo. Lei do abuso do poder econômico, lei do inquilinato, Código de Defesa do Consumidor, são situações onde a função social entra com muito mais força porque são casos de assimetria estrutural e não meramente acidental. Só que o artigo 421 do Código Civil, ele não se aplica à simetria estrutural. O artigo 421 do Código Civil, da função social, ele se aplica aos contratos civis e empresariais que são paritários, simétricos, negociados. Então, tudo que eu falei foi tendo a mente de um civilista para esses contratos. Quer dizer, mesmo nos contratos civis que sejam de adesão, a história já muda. Nos contratos civis que são existenciais, a história já muda. O que são contratos existenciais? São aqueles em que uma das partes busca um benefício econômico, mas a outra não. A outra quer satisfazer suas necessidades, a sua subsistência. Um contrato de locação residencial, um contrato de compra e venda de um imóvel para moradia, um empréstimo feito por crédito consignado para fins de sustento. Esses são contratos existenciais. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se vocês pegaram tudo que eu falei até agora, para terem essa ideia ampla do conceito de função social, vem uma pergunta importantíssima. Qual é a sanção para um contrato que não cumpre a função social? Eu digo a vocês, se for um contrato de consumo, um contrato trabalhista, um contrato onde há assimetria estrutural, sem dúvida a nulidade, por ilicitude de objeto. Porque nesses contratos de assimetria estrutural, os limites morais do mercado eles são muito mais estreitos. Mas se houver quebra da função social do contrato em contratos civis e empresariais, eu creio que a sanção mais adequada é a ineficácia daquela cláusula. Ou seja, nós tentamos fazer com que o resto do contrato continue a produzir efeitos
pensando sempre no princípio da conservação dos negócios jurídicos, e suprimir a eficácia daquela cláusula que viola a função social. Vejam bem, nós temos 45 minutos de aula e talvez o que eu vou falar agora é o mais importante para vocês que me acompanham. Se eu pensasse assim bem sobre o aspecto filosófico, eu ia dizer para vocês, da onde que os brasileiros tiraram essa ideia da função social do contrato, se basicamente só lá na Itália que se fala isso. Ou seja, que eu faço um desfile pelos ordenamentos jurídicos do resto do mundo e eu não encontro função social. Então, como é que eu vou justificar isso? É tudo muito uma questão semântica. Um dos filósofos que eu mais admiro, Isaiah Berlin, que ele nasceu na Letônia, mas ele passou a maior parte do tempo na Inglaterra, mais precisamente como professor de Oxford, ele tem uma doutrina refinada sob o ponto de vista filosófico que explica muito do que eu disse hoje da aula da função social. Ou seja, ele tem um livro chamado Two Concepts of Liberty, onde ele fala da liberdade negativa e da liberdade positiva. Preste atenção. O que é a liberdade negativa? A liberdade negativa, ela leva em consideração aquilo que nós, indivíduos, temos de diferentes. Ela leva em consideração a peculiaridade de cada um de nós. Então, qual que é a consequência da liberdade negativa? É a ausência de coerção. Ou seja, o ordenamento jurídico tem que interferir um mínimo nas nossas vidas. O ordenamento jurídico ele só pode entrar nas nossas vidas para evitar o caos, para evitar a desintegração social. Essa foi a liberdade negativa. Só que o que ele intuiu, o grande insight do Isaiah Berlin, foi a liberdade positiva. O que é a liberdade positiva? A liberdade positiva, ela parte de outra premissa. Ela não considera aquilo que nós possuímos de diferente. Ela considera aquilo que nós possuímos de semelhantes, como partes da humanidade. Então ele diz que as decisões individuais, os nossos atos de autonomia privada, eles sempre se ligam a causas sociais. Intuitivamente é assim que funciona. Então, para exemplo da liberdade positiva, ele fala: a liberdade contratual para um dono de uma empresa é sempre diferente da liberdade contratual de um desempregado. Ou seja, nós sempre temos que pensar, para quem gosta de direito dos contratos, numa conciliação da liberdade positiva com a liberdade negativa. E vou dizer uma coisa para vocês, nós brasileiros gostamos de falar muito de solidariedade, mas as sociedades que mais se desenvolveram no mundo foram aquelas que obtiveram uma solução de compromisso entre aquelas duas formas de liberdade. E esse equilíbrio entre liberdade negativa e liberdade positiva é um equilíbrio precário. Por que precário? Porque liberdade positiva e liberdade positiva, senhoras e senhores, não são duas interpretações de um mesmo conceito. São duas atitudes profundamente divergentes e irreconciliáveis sobre os fins da vida. E é justamente essa perplexidade que me fez conversar aqui com vocês sobre a função social do contrato. Se vocês gostam desse tema, existem excelentes obras a respeito. Eu indicaria a obra do professor Cláudio Godoy, da USP, a obra do professor Gerson Branco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a obra do Carlos Pianowski, da Universidade Federal do Paraná, a obra do Gilberto Facchetti, da Universidade Federal do Espírito Santo. São 4 excelentes obras para vocês mergulharem nesse mundo da função social do contrato. Bem, nesse instante, 11h48, dia 19 de agosto, eu voltarei com a 11ª aula. Qual que é a 11ª aula? O tema será equilíbrio contratual, equilíbrio contratual. Agradeço muitíssimo pela presença de todos vocês. Muitas felicidades, amigos. Até a próxima, hein? Se cuidem.